Palestra Estudos Estratégicos como Área de Conhecimento Científico, organizada com apoio do Grupo de Interesse Iniciativa dos Veteranos dos Porta-Aviões Minas Gerais e São Paulo e Grupo de Interesse em Defesa e Segurança, a ser proferida pelo professor doutor Eurico de Lima Figueiredo. O currículo do palestrante está disponível para leitura no hall de entrada do salão. Com a palavra, o almirante de esquadra João Afonso Prado Maia de Faria, presidente do Clube Naval. Bom, eu queria dar boa-vinda a todos, especialmente ao almirante Mauro César, ao almirante Moura Neto, que nos honra com a sua presença, ao almirante Eliseu, ao almirante Zúcaro. É importante ver essa visão de branco, né, chefe, do futuro da Marinha. A presença de vocês também nos faz muito bem, o interesse que vocês têm no assunto. Nós temos o hábito, já a maioria das palestras fazem isso, coloca o currículo do palestrante ali fora, para não cansar muito na descrição, mas eu acho que todos deveriam, se não leram, devem ler, porque isso é a garantia da qualidade da palestra que nós vamos ter hoje. Já assisti várias palestras do professor Eurico, e a certeza que eu tenho é que será muito boa, que sairemos daqui sabendo mais do que chegamos, e que o período de debate provavelmente, certamente, será muito proveitoso para todos nós. Sem mais delongas, com a palavra do professor Eurico. Muito obrigado pela sua presença. Boa tarde a todos. Muito obrigado, senhor presidente. Em nome do almirante de esquadra Mauro César Rodrigues Pereira, do almirante Moura Neto, que foi comandante da nossa força, da Marinha Brasileira. Cumprimento a todos os oficiais aqui presentes e fico muito alegre de ter aqui jovens, como já disse o presidente, será o futuro da nossa Marinha. O tema que me convidaram para conversar com vocês é aquele ali, estudo estratégico como área de conhecimento científico. E eu vou dividir essa palestra em duas partes. Uma parte será de caráter histórico e uma segunda nós vamos objetivar tratar com vocês a conceituação de uma área de conhecimento científica, no caso aqui, os estudos estratégicos. É importante essa primeira parte, porque os textos estão sempre ligados aos contextos. Os homens não refletem sobre as realidades que os cercam abstratamente. Eles estão sempre ligados a um determinado contexto histórico-social, aos seus processos, às suas estruturas, às suas dinâmicas e funções. Então, eu muito rapidamente vou tentar mostrar para vocês que aquilo que nos preocupa hoje, na verdade, tem origens remotas, tem origens recentes, tem antecedentes no Brasil, e quero me referir a uma experiência em particular que foi me dada de uma universidade brasileira, me refiro ao Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense. Já ali, naquele período, 460, 395, Tucídides, o grande historiador grego, teceu considerações sistemáticas, longas e aprofundadas. Na verdade, ele planejou o livro dele em 8 capítulos, composto por 917 parágrafos, encadeados logicamente. Embora ele mesmo fosse um ateniense, e fosse também um militar, um estratego, como se dizia na época, ele procurou, tanto quanto possível, ser fiel aos fatos. Procurou ser fidedigno em relação às suas fontes
e procurou avaliar-se com autocrítica o seu próprio desempenho. Mais ainda, ele procurou retratar com objetividade as principais personalidades envolvidas no conflito, a Guerra do Peloponeso. Mais ainda, ele nos legou, lá atrás, uma série de temáticas que são consideradas clássicas na área das relações internacionais, na área dos estudos estratégicos, conforme nós vamos ter oportunidade, daqui a pouco, de conceituar. Por exemplo, ele trata das questões que motivam a guerra. Ele trata das questões que levam às alianças políticas entre atores que nós chamaríamos hoje de atores estatais. Ele trata da busca da hegemonia, palavra grega que quer dizer direção. Então, trata da hegemonia no seu sentido político. E, de certa maneira, também na acepção que hoje nós damos ao conceito de hegemonia. Não só uma direção política, mas muito mais do que isso, uma direção moral, intelectual, espiritual. Não se trata apenas, portanto, na questão da hegemonia, se impor a ferro e fogo, mas à vontade, mas de conquistar mentes e corações. Ele trata também das questões que estão contidas dentro do Estado. O Estado não é jamais, sabemos hoje, um jogo de cabras cegas. No Estado coabitam contradições, antinomias, paradoxos, forças que degladiam-se no seu interior. E ele trata disso também, no caso dos diversos atores que vão compor esse grande conflito. Em suma, quero apenas assinalar que essas considerações já foram vistas e tratadas lá atrás, no tempo da Grécia Antiga, que se confundem com o nascimento do pensamento filosófico na história intelectual dos homens. Esse período é habitado por personalidades que nós somos obrigados a conhecer, mas 3 deles vocês conhecem. Sócrates, o seu, entre aspas, filho, Platão, e, entre aspas, neto, Aristóteles. É impossível se debruçar, procurar entender a história intelectual do homem sem essas personalidades, sem esses pensadores, mais do que isso, sobre esses filósofos. Por quê? Porque eles foram capazes de entender quais são os fundamentos da mente humana. Mais ainda, eles foram capazes de nos propor as questões vitais da filosofia. Por exemplo, alguns dizem que é isso que caracteriza a filosofia. Por que nós vivemos? Quais são as causas principais da vida humana, da vida extra-humana? Quais são os objetivos da vida, se é que ela tem sentido ou não? São questões que estão lá, e indeléveis para sempre, durante toda a história da jornada do pensamento humano. Antecedentes remotos se encontram também no início da formação do chamado Estado Nacional Moderno, na obra de quem? De Nicolau Maquiavel, que vive naquele período ali, 1469 a 1527. E o que é importante na obra de Maquiavel do que nos interessa? Sim, todos nós ouvimos falar, alguns por obrigação, como eu, fui obrigado a ler O Príncipe, a sua obra maestra, mas há um outro livro que é fundamental para nós quando queremos entender a concepção dos estudos estratégicos. E que obra é essa? É A Arte da Guerra. Na Arte da Guerra, ele contempla questões extremamente importantes até hoje. Por exemplo, qual é a relação
da corporação militar com o príncipe, leia-se, o Estado. Qual é a relação da corporação militar com outros agentes que podem também reivindicar o monopólio da força, mas não pertencem ao Estado? Por exemplo, os mercenários. Parece que eu estou sendo muito atual, né? Vocês todos estão informados do que está acontecendo, o que aconteceu na Rússia, que são os exércitos privados. Mas ainda, ele trata de uma questão fundamental, porque na medida em que ele está num período em que se pensa e que se procura pôr em prática os objetivos da fundação de um novo ser político, que é o Estado, um ser, portanto, que seja ser tão capaz de absorver todas as demais instituições, a família, a igreja, todas as instituições, as Forças Armadas, todas as instituições, e dar-lhes sistematicidade, ele reflete sobre isso. Mas sempre com o objetivo, no que nos interessa, de saber como é que o Estado se conduz em relação à sua própria soberania. A soberania é entendida no seu limite, o limite em que se esgota a diplomacia e que temos a guerra. E qual é o papel das Forças Armadas? Mas ainda ele indaga, na sua arte da guerra, quais são os componentes dessa corporação que faz, em carne e osso, em mente e espírito, a guerra. São voluntários? Eles têm nacionalidade? O que é a nacionalidade? Mas eles têm nacionalidade? Eles são pagos? Eles têm instituições que sejam capazes de formá-los e treiná-los em relação a que valores? Como eles são arregimentados? São questões que se encontram na obra de Maquiavel, principalmente neste livro que eu estou lhes falando, A Arte da Guerra. E, portanto, lá atrás, questões que hoje são vibrantes para nós, interessantes, oportunas, necessárias à nossa compreensão, estavam lá também. Mas nós temos aí, depois, já em plena, segundo os historiadores, em plena época contemporânea, se pensarmos a contemporaneidade em termos na sua conceituação clássica, ou seja, após as revoluções estadunidense de 1776 e a francesa de 1789, inaugurando, portanto, a nossa contemporaneidade, que parece distante, mas em termos históricos não, porque eles estão logo ali na esquina da história, 2 séculos e poucos atrás. E Clausewitz é importantíssimo, não só porque ele procura fazer uma teoria da guerra, mas mais do que isso, ele entende, e vejam bem, ele está vivendo num período em que está havendo uma grande discussão teórica, metodológica, de caráter epistemológico, ou seja, na profundidade de como o conhecimento existe, um outro conhecimento que não o conhecimento comum, ou o conhecimento empírico, mas um conhecimento que está erigindo os seus fundamentos, que é o conhecimento científico. E ele, portanto, faz uma relação entre a guerra e a política. E aquela equação que vocês conhecem, de que a guerra nada mais é do que a política pelos meios da violência. Ora, mas se a guerra é política, é porque ela é social. E se ela é social, é porque ela necessita de instrumentos que estavam sendo, entre aspas, imaginados, inventados, naquela época. Que ciências eram as ciências sociais. E ele estava mergulhado nessas reflexões, nesta passagem, na passagem da formação
de um outro tipo de pensamento dedicado às relações dos homens, na sua vida em conjunto, e como essas relações poderiam ser apreendidas, sistematizadas, conceitualizadas, teorizadas em torno de um texto teórico que pudesse conduzir às investigações concretas, empíricas. É o nascimento das ciências sociais. Então, na guerra, ele nos dá, e vejam bem, a minha formação qual é? Eu sou um cientista político, de fio a pavio. Fiz graduação, mestrado, doutorado, na área. E para mim é muito importante perceber a natureza, vou falar sobre mais aprofundadamente daqui a pouco, a natureza das questões, da natureza ontológica das questões que nós temos que levar em consideração quando procuramos entender os estudos estratégicos como área de conhecimento científico. Quais são os antecedentes recentes? A Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, e já aí proponho aos senhores uma proporcionalidade. Assim como a Primeira Guerra Mundial está para o nascimento e desenvolvimento das relações internacionais, a Segunda Guerra Mundial está para o nascimento e desenvolvimento do que nós chamamos os estudos estratégicos. O que acontece com a Primeira Guerra Mundial? Nós vimos de uma grande paz europeia. O último conflito em solo europeu tinha sido o conflito franco-prussiano de 1870, terminado em 1870, a Guerra Franco-Prussiana. Supunha-se que os homens iam entrar no início do século XX numa nova etapa de paz. Os homens tinham descoberto a ciência. Os homens tinham sido iluminados pela filosofia racionalista. Os homens seriam muito mais dedicados à paz do que à guerra. Tudo levava a crer que se vivia no início do século XX num novo clima muito distante de tudo o que tinha acontecido até então. E o que veio? Veio uma série de contradições, de paradoxos, de antinomias, de conflitos de interesses dentro da Europa, que estavam lá latentes, na busca da hegemonia política em relação à Europa, que era o centro do mundo, logo em relação ao próprio mundo. Viu questões que estavam lá, mas não se percebia. Elas estavam, por assim dizer, latentes. Eram reais, mas pareciam adormecidas. Elas eram fortes, mas pareciam contidas. E, de repente, por um simples acidente, a morte de um príncipe, como se fosse um estopim de pólvora, nós temos uma deflagração, onde aquilo que se supunha ia levar à paz, mostrou a capacidade de destruição que os conflitos contemporâneos, a partir do século XX, iam ter. Uma mortandade de 10 milhões de pessoas, um conflito que, iniciado na Europa, se espraia por todo o mundo, inclusive para o Brasil. E de uma hora para outra, o mundo começa a ter compreensão de que entendê-lo não bastava entender o local onde você vivia. Sou brasileiro. Não. Eu tenho que entender o que está acontecendo lá na Europa. Mas eu tenho que entender o que está acontecendo lá no Oriente Médio. Mas eu tenho que saber o que está acontecendo mais lá ainda, na Ásia. Mas eu tenho que saber o que está acontecendo ali em frente de nós, atravessando o Atlântico, a África, e os interesses que estavam lá se degradando. Mas eu tenho que saber como o meu grande vizinho do norte, os Estados Unidos, passavam a atuar no cenário internacional. Logo, portanto, após a Primeira Guerra Mundial, e tinha que ser lá, há a iniciativa de se criar a primeira cátedra
para entender esses fenômenos globais, mundiais, planetários, diga-se internacionais. Surge a disciplina Relações Internacionais. Logo depois, vai surgir essa disciplina, vai ser parte dos currículos das grandes universidades europeias e americanas no decorrer da década de 20 e 30. Afinal, como é que a gente entende esse negócio? Como é que procura as primeiras grandes teorias de como vamos entender as relações internacionais? A Segunda Guerra Mundial coloca, pela primeira vez, uma outra questão, que tinha ficado adormecida desde de quando? Do século XIX. A guerra. Caramba, como é que é isso? E só que a guerra agora, ela ganha uma complexidade inédita, porque ela se confunde com o quê? Com a própria destinação da raça humana. A possibilidade da hecatombe nuclear. Do apocalipse. Estamos aqui hoje e sem saber, de uma hora para outra, ao chegarmos na esquina, o mundo acabou. Acabou. Uma piada macabra de Einstein. Perguntaram a ele, certa vez, se ele achava que ia acontecer a Terceira Guerra Mundial. Aliás, se ele sabia como seria a Terceira Guerra Mundial. Ele falou, não sei, mas eu sei como será a quarta. O senhor não sabe a terceira, mas sabe a quarta? É porque a quarta será com arco e flecha. Então, lá nos Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial, uma série de historiadores, cientistas sociais, nomeadamente e principalmente cientistas políticos, dos Estados Unidos, tiveram a preocupação de reunir filósofos, historiadores, economistas, cientistas sociais de várias nacionalidades para tentar entender isso. Se vocês quiserem ter uma noção dessa iniciativa, Peter Parrott pegou os trabalhos iniciais lá dos fundamentos da estratégia e reeditou para a Biblioteca do Exército, inclusive aqui no Brasil. Foi editado, inclusive, aqui no Brasil. Em 1945, 46, um grande almirante norte-americano falou, bom, nós não entendemos o que está acontecendo. E precisamos entender em duas vertentes. Primeira vertente, a das ciências duras, física, química. Lá, o senhor esteve lá, Monterey, Califórnia. Mas também, numa outra vertente, a das ciências humanas menor. Mas ele teve essa iniciativa de criar o Naval Postgraduate Studies nos Estados Unidos, em Monterey, que surgiu modestamente, 45, 46, mas ganhou força na década de 50 e hoje é uma instituição extremamente próspera e, para nossos padrões, riquíssima e fecunda. Talvez grande parte do pensamento estratégico, da cultura estratégica, está entendendo bem, Leite? Da estrutura estratégica americana, tenha uma das suas principais fontes, a Naval Postgraduate Studies. E no Brasil? Eu disse para vocês que as ideias dialogam com o tempo, os textos dialogam com os contextos. É interessante observar que até 1970 não existia nenhum curso de relações internacionais no Brasil. E por que os anos 70? Porque a partir dos anos 1970 parece que o Brasil vai cada vez mais caminhar no sentido de sair da periferia do sistema de relações internacionais para o seu centro.
ao milagre brasileiro, né? De 1969, 1974. Vocês não viveram, mas os meus cabelos brancos me autorizam a dizer a vocês que eu vivi. Era jovem. Eu tinha acabado de me formar na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vocês não fazem ideia que é um país que se desenvolvia 10% ao ano. Parece que a riqueza brota na esquina. E pessoas que não tinham nada em 3 anos têm. Estou falando de pessoas humildes, que eu vi. E comprarem carro, fazerem um projeto de ter a casa própria. Não havia, na época, uma comparação. A comparação era com a Alemanha. Depois nós tivemos um outro paradigma, que foi o da China, que se repete até hoje. Uma transformação gradual, não explosiva, processual, que levou a China, em pouquíssimo tempo. A ascensão da China se dá a partir de 80, 40 anos apenas, de caráter absolutamente revolucionário, queimando etapas, chutando as escadas do desenvolvimento e ombreando rapidamente, não só com as nações europeias tradicionais, Grã-Bretanha, França, Alemanha, com o Japão, que tinha se reerguido após a Segunda Guerra Mundial, mas com a potência hegemônica, os Estados Unidos, em 40 anos. Então era preciso se dar conta de entendimentos sobre o que estava acontecendo. E no Brasil, voltando, na década de 1970, vai surgir em Brasília, e tinha que ser em Brasília, o aporte de recursos na Universidade Nacional de Brasília, na UNB, para a criação do primeiro curso de Relações Internacionais no Brasil. Interessante observar que vai surgir o segundo curso de Relações Internacionais, não em São Paulo, mas no Rio de Janeiro, em 1981, mas não por iniciativa pública, mas por iniciativa privada, através da UNESA, hoje, a Universidade Estácio Sá. Eu, aliás, participei da criação do primeiro corpo docente do curso de Relações Internacionais aqui no Rio de Janeiro, que foi o segundo. Quantos nós temos hoje? Não sei precisar, mas é acima de 150. Acima de 150. No Brasil todo. Ou seja, há um volume, claro que não pode se comparar com o que se produz nos Estados Unidos, que se produz na Alemanha, mas se produz obras de qualidade que é capaz de pensar as relações internacionais não do ponto de vista do centro em relação à periferia, mas a pensar o sistema do ponto de vista da periferia para o centro e, mais ainda, da periferia que caminha para o centro e não apenas do centro. Então, durante a década de 70 e 80, as relações internacionais começam a se desenvolver no Brasil. E alguns jovens, o professor titular de Geopolítica da UNB, Shigenori Miyamoto, em 2000 foi aos Estados Unidos e procurou escrever um paper, A Breve História dos Estudos Estratégicos no Brasil. E ele diz o quê? Em 1970, existiam, na palma da mão, apenas 4 ou 5 ou 6 que se interessavam por isso. Eu estou ficando velho, eu era um desses 5. E publiquei meu primeiro artigo sobre o assunto. Ora, vejam vocês devem me achar no Matusalém, em 1971, e o primeiro livro em 1979, depois de 1980, etc. Só que a compreensão que nós tínhamos dos estudos estratégicos era extremamente limitada, como eu vou mostrar para os senhores daqui a pouco. Mas é interessante observar que na década de 80, esses 5 ou 6 resolveram se juntar
Uns estavam lá na Unicamp, outros estavam aqui na UF. Era eu e o professor René Dreyfus, que já tinha ficado famoso, porque ele morreu com 58 anos, mas com 20 e poucos anos ele ficou famoso porque ele publicou um livro que ganhou nada mais, nada menos, a última aferição que eu tenho, de 21 ou 23 reedições. Foi em 1964, A Conquista do Estado. Uma tentativa de entender, foi a sua tese de doutorado na Universidade Irlandesa, procurar entender o que aconteceu no Brasil. Um calhamaço, 500 páginas, com os documentos. E nós criou-se em Campinas o NEE, NEE, e em 1985. E em 1986, aqui na UF, o Núcleo de Estudos Estratégicos, o NEST. O coordenador geral era o professor René, eu era o coordenador executivo. E nós trabalhávamos, mas você sabe qual era a temática? A temática era desse tamanho. Só que naquela época parecia para nós enorme. Era Forças Armadas e Sociedade nos processos de transição política. Era essa a questão que nos movia, e mais ainda, movia a literatura sobre o assunto no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. E nós passamos a ter a primeira internacionalização. Por exemplo, 2 brasilianistas foram muito importantes para nós. Talvez alguns tenham guardado na memória o nome deles. Um foi Alfred Stepan e o outro foi Thomas Skidmore. Infelizmente, os 2 já se foram. Eles eram um pouco mais velhos que eu. E nós queríamos entender isso. Mas tinha um coronel que tinha ido para a reserva, chamado Geraldo Cavanhari, que já, olha, mas nós temos que prestar atenção ao que acontece internamente, mas também externamente. Como é que nós vamos pensar o Brasil nas relações internacionais? Eu falei, peraí, relações internacionais? Mas acontece que nós queremos ver os estudos estratégicos. Nós não sabíamos definir o que nós éramos. Nós não sabíamos conceituar o que nós fazíamos. Alguns diziam, por exemplo, como o professor Eliezer Riso de Oliveira, um grande professor da Unicamp, o criador do Núcleo de Estudos Estratégicos lá na Unicamp, que nós queríamos apenas criar um ambiente acadêmico para pesquisa e discussão. Mas nós não sabíamos o que era. Qual era o nosso objeto? O que nós queríamos, na verdade, com os nossos trabalhos, as nossas pesquisas. Nós precisamos conceituar. Em 2003, esse NEST, o primeiro NEST, acabou não se extinguindo, mas entrou num adormecimento e ele foi recriado. Porque houve um reitor que entendeu o que eu estava falando, na UF, e ele foi recriado. O nome do reitor é Mauro Cícero Rodrigues Fialho. Um outro já tinha entendido também, José Raimundo Martins Romeu, em 1985. Porque se você não tiver apoio de quem entenda o que você está fazendo, você não vai fazer nunca. Eu estou aqui com um grande militar que há 20 anos atrás botou a mão no meu ombro, numa conversa aqui, almirante, ontem até relembramos, no Clube Naval, em que nós conversamos sobre essas necessidades. E eu devo muito a esse homem aqui. Eu, o Instituto e a Universidade Federal Fluminense. Ele é modesto, ele não quer, mas ele um dia vai ser nome de auditório lá. Ele botou a mão no meu ombro. E foi fundamental para que eu pudesse falar com os outros militares, porque os militares funcionam muito na confiança. É uma espécie de família. Esse cara é confiável. Ele pode pensar diferente, mas ele é legal, ele é confiável. Mais ainda, ele procura entender quem nós somos.
como nós formamos as nossas mentes e corações. Como é que um jovem de 18 anos vai entrar para uma instituição e dizer: eu resolvi o problema da metafísica, embora eu nem saiba o que é isso, mas resolvi. A vida vale a pena de ser vivida em nome do meu país. Qual jovem civil que faz isso, Almirante? Nenhum. Eu sou de lá. E mais, formado, ele é mandado para onde, hein, Delano? Lá não sabe para onde. Né, Almirante Zucro? Né, Almirante Moura Neto? E as provas para ter essas insígnias aqui? São duras, muito duras, difíceis. Não é, Coronel Leite? E os civis precisam entender isso. Sabendo que quanto mais se entendem, mais forte é a própria sociedade onde eles vivem. Este é o meu propósito de vida. Criar um ambiente em que isso seja possível. Criei, modéstia à parte. E, portanto, do NEST surgiu uma faculdade composta por acadêmicos civis, com nível de doutor, na área que eu tive a oportunidade também de formar. Hoje, esse INEST é composto por uma população que nós acreditamos está entre 700 e 800 pessoas, inclusive com alunos civis e militares no curso de extensão, seja da Marinha, no CIASC, seja da Academia Militar das Agulhas Negras, através dos seus oficiais instrutores. E mais, no mestrado e doutorado, formamos mestres militares e doutores militares. O primeiro doutor, inclusive, foi um capitão de mar e guerra, Alexandre Violante. E um terceiro, e um segundo, foi um coronel do Exército, Faial. E vai haver outros. Antes já tínhamos formado ciência política, outros oficiais, um deles, inclusive, colega dos senhores, o almirante de esquadra Álvaro Augusto Dias Monteiro, almirante Monteiro. Mas muitos outros. Então, quando nós formamos o INEST, o que nós queríamos? Fazer o que tinha acontecido nos Estados Unidos. Porque se eu fundo um sistema aqui, e esse sistema é um sistema humano, ele tem vida, ele se irradia, ele passa a ocupar todo o espaço da sociedade. E aquilo que parecia uma iniciativa isolada lá atrás, de uma hora para outra, é capaz de gerar uma massa de estudantes formados cientificamente, de acordo com os protocolos científicos, extremamente importante para o país. E já aqui, um parênteses. Qual é o parênteses? Já Maquiavel separou nitidamente o que é o pensamento doutrinário do pensamento, ele não chamava assim, iria ser chamado depois, de um pensamento científico. O pensamento doutrinário é o que ensina o dever ser. Ele é de caráter moral. O pensamento científico, ele visa mostrar o que é. Dom de Maquiavel ter sido acusado no seu tempo de maquiavélico, ou seja, aquele que vê no ser humano um ser humano egoísta, um ser humano brutal, um ser humano ambicioso e um ser humano que é aquele que faz a vida social. Os ingleses chamavam ele de Old Nick. Nick, para os ingleses, era o velho diabo. Nick era como os ingleses chamavam o diabo. E até hoje vocês encontram essa acepção. Maquiavélico é aquele que tem uma visão negativista em relação ao ser humano. Não é. Ele procurou apenas entender o ser humano naquilo que ele observava. Se isso está certo ou não, seria uma outra conversa. Vocês podem fazer o curso lá de estudo estratégico, vocês vão conversar sobre isso. Né? O fato é que
Tem uma aguinha aí? Tem? Ah, tá aqui. Estou indo pro finalmente. O fato é que vai se estabelecer, vejam só, entre 1970 e 80 surgem as relações internacionais. A partir dos anos 2000 é que vão ter condições de Estado, através do Ministério da Defesa e o Ministério da Educação, de se criar estímulos para que essa área seja capaz de ser fundada no Brasil. São programas pró-defesa, que foi pró-defesa 1, 2, 3, 4, foi o programa pró-estratégia, foi mais atualmente o PROCAD. Foram iniciativas de Estado. Por quê? O Estado entende, e não de governo, foram vários governos, entendem que é necessário ao bem maior do Estado brasileiro. E qual é o bem maior do Estado brasileiro? É a sua existência, é a sua soberania. É capaz de viver segundo os seus interesses, objetivos arbitrados pelo seu povo. O que ele pretende no mundo e como ele pretende, a partir do que ele pretende no mundo, estabelecer as suas estratégias. E aqui, portanto, nós vamos começar a falar da conceituação do que nós fazemos. Do que nós achamos que somos. Mas antes, eu quero dizer a vocês que a compreensão que eu tenho não é unânime. Existe ainda um debate no Brasil sobre o que são os estudos estratégicos. Eu vou, portanto, a partir de agora, expor a vocês como eu entendo. Mas, vejam bem, a partir desse entendimento, foi que eu consegui, que fosse formado um curso de graduação em Relações Internacionais na UF, com ênfase em estudo estratégico. 2, que fosse criado na UF, mas com aval do Ministério da Educação, através da sua agência de fomento, a CAPES, um programa de pós-graduação, mestrado e doutorado em estudo estratégico. E que para poder fazer isto, esses argumentos que eu vou dar para vocês aqui agora, primeiro, tiveram que ser validados pela comunidade científica da minha unidade, a UF. 2, tiveram que ser validados pela comunidade científica em geral, na CAPES. Quem é essa comunidade científica? São físicos, são químicos, são médicos, são dentistas, são advogados, são cientistas sociais, são historiadores, são filósofos, representando as diversas áreas, e que dizem, você acabou de demonstrar que isso existe. Porque senão, não existe. E, portanto, não há recursos de aporte para financiar as suas pesquisas, para financiar as suas investigações. Então, feita essa ressalva, de que não é uma definição que está catalogada como oficial, mas que é a que inspirou a criação do Instituto e a criação do primeiro curso de estudo estratégico do Brasil, no que foi seguido por mais 6 experiências, 5 no âmbito militar e uma no âmbito civil. E refiro aos programas de pós-graduação da EGN, da ESEMI, da UNIFA, da Escola Superior de Guerra e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Quem define o que é uma área de conhecimento do Brasil? É uma agência de pesquisa, o Conselho Nacional de Pesquisa, e que diz que uma área de conhecimento ela deve ser definida, conceituada, a partir de 4 requisitos. O primeiro é que essa área de conhecimento
seja estabelecido por conhecimentos interrelacionados. Segundo, que essa área de conhecimento seja coletivamente construída. Terceiro, que essa área de conhecimento seja capaz de definir qual é o seu objeto de pesquisa. E quarto, deve definir quais são os seus objetivos ou finalidades de ensino, pesquisa e aplicações práticas. Vejamos. Propusemos que estudos estratégicos tenham como objeto uma moeda de duas faces. Defesa nacional, de um lado, segurança internacional do outro. Ou seja, a ideia ou a compreensão de que tentar entender a defesa de um país não é tentar entender olhando para o umbigo ou olhando só para esse país. É olhar para esse país, mas olhando para fora. E o para fora olhando para dentro. Quais são os seus referenciais? Eu não retiro as minhas estratégias simplesmente do que eu acho, mas a partir da capacidade de dialogar com o que os outros acham. E, portanto, achar condições viáveis para o entendimento do que é a relação entre defesa nacional e segurança internacional. Os termos são polêmicos e eu não vou poder expor aqui para vocês, senão seria outras palestras, porque no termo defesa está contido o termo ataque. E porque no adjetivo nacional está contido uma discussão profunda sobre o que é nacional. Eu sou brasileiro, mas será que simplesmente podemos definir a nação assim? Será que aquele pobre lá do Tocantins acha que a concepção de Brasil é o mesmo que nós temos aqui? Será que aqueles que são mais ricos têm uma concepção de nação igual àqueles que são mais pobres ou àqueles que estão na classe média? Será que o conceito de nação nos foi imposto de fora para dentro? Porque nós temos um passado colonial de 300 anos. Não quero entrar nesse assunto. Mas eu posso dizer que nós podemos dizer, sim, que existe algo chamado nacional brasileiro. E que todos nós somos capazes de dizer, se perguntados qual é a nossa nacionalidade, podemos afirmar que somos brasileiros. Por exemplo, fomos capazes de gerar, diriam os antropólogos, no decorrer da nossa história, nossos próprios totens e tabus. O totem está aqui sagrado, bandeira nacional. Uma prática totêmica é aquilo que nós cantamos quando pertencentes a todos nós, independente de qualquer diferença eventual entre as pessoas, o hino nacional. Fomos capazes de criar instituições que dizem respeito a essa nacionalidade, entre as quais as Forças Armadas. Que não são de um Estado, que não são de um grupo, que não são de uma comunidade, mas são do Brasil como um todo. E se orgulham e, como tal, se apresentam perante essa própria sociedade. Então, podemos falar em defesa nacional. Do mesmo modo, podemos falar em segurança internacional, que é uma segurança sempre relativa e tensa. Se nós observarmos a história da humanidade, os períodos de paz, talvez, tenham sido muito menores, talvez não, certamente foram muito menores do que o período de guerra. Não tivemos uma terceira guerra mundial depois de 1945. Mas vocês sabem, segundo a ONU, quantas pessoas morreram em conflitos bélicos entre 1945 e 2000, segundo a própria ONU? 20 milhões. 20. O dobro do que morreu na Primeira Guerra Mundial. 20. Posso dar a fonte para vocês da ONU. Então, pensar a segurança internacional como um arranjo
que vem de uma questão lá de trás, do século XVII, quando se diz que os Estados são soberanos. Ora, se os Estados são soberanos, e cada um manda em si mesmo, não pode existir um poder maior que subjugue ou impõe a sua vontade em relação aos demais. Portanto, a relação entre os Estados, nós dizemos hoje, é uma relação sem poder. É uma relação fora do poder global. É um poder, portanto, o sistema internacional é um sistema anárquico, onde não há um poder que possa dizer que é capaz de impor a paz ou fazer a guerra, sozinho. Portanto, a questão da defesa nacional e da segurança internacional tem que ser colocada, inserida dentro de um âmbito maior ainda, para entender a sua largueza e profundidade no sistema de relações internacionais. Senão você não vai entender. Se entender apenas uma molécula e a sua relação com as moléculas mais próximas, você não vai entender. Não gosto de usar esse termo, mas metaforicamente vou usar. Trata-se de um grande organismo, de um grande sistema. E que você tem que entender isso. E não é fácil. Não é fácil. Onde as indefinições e as surpresas que ocorrem no sistema internacional, por exemplo, no século XXI. Quem diria, em 2001, que haveria o episódio das Torres Gêmeas? Quem diria, mais proximamente, que a Europa ia entrar no seu maior conflito em terra, em solo europeu, como entrou há um ano atrás com o conflito Rússia-Ucrânia? Quem diria? E mais. Quem poderá dizer agora que nós não caminhamos, talvez, para aquilo que nós vemos como um pesadelo? A guerra nuclear. Agora. Se nós usarmos uma das teorias que os americanos colocaram em pauta, que é a teoria dos jogos. Até que ponto a Rússia poderá admitir uma derrota? Até que ponto os Estados Unidos e a Europa podem bancar o conflito na Ucrânia? São questões que estão aí. E que têm, evidentemente, reflexos sobre como nós nos pensamos nesse tabuleiro geopolítico. Portanto, o primeiro dado é de que os conhecimentos interrelacionados dos estudos estratégicos estão ligados, por um lado, às relações internacionais e, por outro lado, ao ente que pratica a defesa e o exercício da segurança internacional das unidades do sistema internacional. Que ente é este? É o Estado. Logo, é um fenômeno político. Logo, é um fenômeno de poder. Nós temos que compreendê-lo, esse ente. Temos que compreender esse ator. Portanto, o que se faz numa determinada área, se faz na outra. Mas somente nessas duas, relações internacionais e estudos estratégicos, relações internacionais e ciência política, não. Também na história. E na história, na sua compreensão mais larga. Não só na história geral, como na história do Brasil. Na história do Brasil e na sua história diversa. Por exemplo, a história militar do Brasil. Mas só a história militar do Brasil? Não. A história colonial, a história imperial, a história republicana. As coisas estão se complicando. Porque a realidade, quanto mais nós a examinamos, mais complexa ela se torna. Não há dúvida. Precisa que nós saibamos disso. Mas só a história? Não. Uma parte da geografia, principalmente, igual à geopolítica. Podemos dispensar a geopolítica. Mas só? Não. A economia.
que eu chamo a economia dos estudos estratégicos, cujo cerne é a criação em nível mundial de algo que foi um militar que identificou lá em meados da década dos anos 1950, Eisenhower, o complexo industrial militar, que eu chamo a economia dos estudos estratégicos, a economia política dos estudos estratégicos. Mas só não, é preciso também que nós saibamos que as questões da defesa e da segurança internacional estão ligados a outro âmbito de conhecimento. Por exemplo, o âmbito das ciências duras. Porque não se pode pensar em defesa sem instrumentos científicos, tecnológicos capazes de garantir essa ciência. Por exemplo, o submarino nuclear, que é hoje submetido a pesquisas por engenheiros, por cientistas políticos, por historiadores, por geopolíticos, e que fazem um trabalho de conhecimentos interrelacionados, mas sabem qual é o objeto. Eu quero entender a defesa nacional e o local da defesa nacional dentro de um ambiente maior que a segurança internacional. É estudo estratégico. Segundo, esse conhecimento na área da defesa e da segurança internacional, isto é, os estudos estratégicos, é criação de uma pessoa, de uma divindade? Não. É criação de uma comunidade epistêmica, uma comunidade de conhecimento, que, uma vez criado, vai estabelecendo os seus próprios modos de funcionamento. É um conhecimento coletivamente construído. Então, hoje no Brasil, o que é que nós contamos? Nós contamos com 5 programas de pós-graduação, 2 unidades em nível de faculdade em algumas das nossas principais universidades, a Universidade Federal do Rio de Janeiro aqui, a Universidade Federal Fluminense, dezenas de linhas temáticas relativas a isso, centenas de linhas temáticas de norte a sul, de leste a oeste, nos programas de pós-graduação, e uma associação chamada Associação Brasileira de Estudos da Defesa, que congrega 1 milhar de pesquisadores que pagam para ter os seus trabalhos divididos, compartilhados, as suas pesquisas criticadas, os seus trabalhos divulgados, uma revista científica que foi galgando os postos na classificação internacional, não chegou ao máximo, mas está em segundo lugar, é A2, não é fácil, em pouco tempo. A2, Delano. Não é brincadeira não, muito trabalho. De graça. De graça. Então, ele é coletivamente construído. Qual é a natureza do objeto? Será que eu posso dizer? Porque se esse objeto é tudo, ele não é nada. Eu preciso ser capaz de definir a sua substância ontológica. Qual é o ser dele? O ser é político. Porque a defesa nacional e a segurança internacional é um bem essencial a um ente que só pode ser um e apenas um, que é o Estado. Claro que existem outros. Grupos terroristas, por exemplo, não são o Estado, mas estão interessados em defesa e segurança. Mas não são constitutivos do Estado. Existem até tendo como referência o Estado para negá-lo, mas não são o Estado. Então, a natureza é eminentemente política. E mesmo quando esses grupos existem, eles existem tendo, repito, como referência o Estado, logo eles são políticos também. Eles têm objetivos políticos de ou destruir o Estado, ou se conciliar com o Estado, ou de penetrar o Estado, ou de fazer parte do Estado, mas eles são de natureza política. E, finalmente, o que nós fazemos com esse conhecimento? Esse conhecimento gera aquilo que eu falava para vocês. Nós temos a doutrina, o dever ser, e temos a ciência, o que é. Na medida em que os formuladores de políticas
doutrinárias no âmbito das Forças Armadas, aqueles que fazem políticas públicas no âmbito do Estado, na medida em que têm conhecimentos produzidos por esta comunidade com caráter científico, eles serão tão mais eficazes quanto esses conhecimentos forem capazes de fundamentar essas políticas. Eu sei mais do que se trata. Eu sei mais de como é a realidade. E, portanto, a formulação das minhas políticas são ancoradas não no que eu acho, no achismo, mas ancoradas na pesquisa rigorosa da realidade. Portanto, então, os estudos estratégicos satisfazem a todos esses requisitos exigidos pela a nossa principal agência de pesquisa, que é o CNPq. Portanto, meus amigos, eu vou encerrar aqui, dizendo que foi me dado, eu peço desculpa porque eu passei 5 minutos, porque o tema era longo, e eu peço então a vênia compreensão de vocês por ter ultrapassado esse tempo e abusado da paciência de vocês. Muito obrigado. Bom, queria agradecer ao professor Eurico os conhecimentos aí, a belíssima palestra. Queria registrar aí o monopólio dos aspirantes no debate, isso é muito bom, vocês estão, eles têm que ficar com mais confiança aí no futuro da Marinha, né? Vocês estão com, as perguntas foram, né, sábias, com fundamento, vocabulário, interessante, muito bom. Então, queria agradecer mais uma vez ao professor Eurico, passar aqui um certificado de participação. Quero só despedir de vocês. Realmente, aquilo que o Almirante falou, foram 3 ou 4 perguntas, mas muito representativas da turma que está aqui. Mostra que vocês estão pensando. São militares, mas que são cientes de cada vez mais, na sociedade de conhecimento, a guerra é também de conhecimento. Obrigado a todos, tá? Um abraço. Senhoras e senhores, o evento está encerrado.